Boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer a presença das autoridades, Dr. Aislan, secretário-geral da UAB São Paulo, seccional, Dr. Luiz Ricardo Vasques Davanzo, presidente da CAASP, Dr. Aline Fávero, vice-presidente da CAASP. Muito obrigado por participar da abertura da nossa Semana Jurídica, em homenagem ao mês do advogado, ao Dia do Advogado. Quero agradecer a presença da nossa vice-presidente, doutora Fabiane Bertolo, doutora Thaisa Bergantin, aqui presente, nossa secretária-geral, e mais uma vez agradecer o professor Romeu pela coordenação. Quero já, por antecipação, agradecer o doutor Rodrigo Rebouça, né, são os palestrantes, doutor Luciano Carneiro Paiva, delegado, doutora Juliana Pacheco e doutor Luiz Eduardo de Almeida. Então, eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Aislan de Queiroga Trigo. Muito obrigado. Obrigado, presidente Juliano. Quero fazer aqui uma saudação muito especial a todos os amigos da Edsalto, cumprimentar os advogados, advogadas, em seu nome, nosso grande líder da advocacia aí, da subseção, né, querido amigo, que sempre nos recebe muito bem, né, sempre uma honra, uma alegria muito grande estar aqui com você, Juliano, representando o nosso presidente Caio. Ele está num outro evento, mas assim que ele acabar lá, ele vem aqui para transmitir aqui um abraço a todos os amigos e as amigas, e me incumbiu dessa grata missão de fazer essa abertura em nome do presidente Caio, em nome de todos os amigos da OAB São Paulo, e faço, portanto, essa saudação muito especial, muito carinhosa à sua pessoa, presidente Juliano, pela grande liderança que é, pelo presidente aguerrido, pelo grande líder da advocacia nessa importante subseção. Em seu nome, cumprimento todos os amigos e amigas advogados e advogadas. Quero fazer uma saudação também especial, que é o nosso presidente da CAASP, Dr. Luiz Ricardo Vasques Davanzo, querido Davanzo, que junto com a minha querida vice-presidente Aline Fávero, também da CAASP, que estão aqui conosco, fazem uma gestão ímpar à frente da nossa Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. Quero dizer a vocês dois, meus amigos, Davanzo e Aline, que é uma honra servir a advocacia do Estado de São Paulo, ladeado por vossas excelências. Sinto sempre uma alegria imensa de reencontrá-los, ainda que virtualmente, nos nossos eventos das nossas subseções. Recebam meus cumprimentos também em nome do nosso presidente Caio Augusto Silva dos Santos. Quero fazer aqui uma saudação ao professor Romeu, nosso grande mestre, vai nos abrilhantar aqui com seus conhecimentos. Em seu nome, professor Romeu, cumprimentar todos os professores que nos ensinam diariamente aí, na lida, né, do direito, nesse aprendizado no cotidiano, que é sempre uma atualização. Ontem fiz uma live dizendo ainda da importância da atualização, né? E é muito bom quando encontramos professores abnegados que servem a nossa advocacia, transmitindo seus conhecimentos para que juntos aí tenhamos aperfeiçoamento do ensino jurídico no nosso país, que a gente sabe que em momentos de pandemia vem sofrendo uma defasagem muito grande. E é sempre bom que as subseções do nosso Estado de São Paulo, da OAB, reconheçam a importância que é trazer palestrantes que transmitam seus conhecimentos a todos os colegas advogados e advogadas. Receba, portanto, nossos cumprimentos e a todos que estão conosco, né? Aqui na plataforma Teams, também pelas redes sociais, que vão acompanhar essa brilhante palestra. Quero dizer também, presidente Juliano, muito rapidamente, que o presidente Caio tem uma fala, e eu gosto muito de parafrasear o presidente Caio nesse sentido, que é o reconhecimento da importância das nossas subseções no contexto OAB São Paulo, que hoje virou um sistema OAB São Paulo CAASP e subseções, a importância de que as subseções são verdadeiras forças propulsoras da nossa seccional. E é graças à dedicação de gestores de ordem, assim como Vossa Excelência, como nosso querido professor Romeu, que fazem toda essa diferença no contexto da advocacia do Estado de São Paulo e também nacional. Portanto, quero saudar todos os amigos e as amigas que estão conosco nesta tarde, né, quase noite, porque tirando ali um pedacinho do seu tempo, uns para ensinar, outros para aprender, mas tudo isso num contexto único
que é efetivamente melhorar o dia a dia, a vida do advogado e da advogada. Com essas palavras e considerações, peço aqui, desde já, escusas, né, da ausência do nosso presidente, mas que logo, logo estará conosco para transmitir um abraço a todos os advogados saltenses. Forte abraço a todos vocês. Muito obrigado. Eu quero consignar a presença do Dr. Marco Claus, presidente da subseção vizinha Cabriúva, e da doutora Derli, também sempre presente nos nossos eventos, presidente da subseção de Piedade. E eu gostaria de passar a palavra, então, para o Dr. Luiz Ricardo Vasques Davanzo. Muito obrigado, presidente. É uma honra poder participar da Semana Jurídica em comemoração ao Dia do Advogado, juntamente com a Ordem dos Advogados do Brasil de Salto, toda a sua diretoria e seleta advocacia. Gostaria de parabenizar pela iniciativa, saudando também toda a sua diretoria, a doutora Fabiana, a Thaisa, o Flávio e também o Antônio, recebam os nossos cumprimentos. É uma honra poder participar deste momento de abertura, agradecemos a palavra em nome da CAASP. Eu gostaria de saudar e cumprimentar esse gigante da advocacia, que é o nosso querido Aislande Queiroga Trigo, secretário-geral da OAB, e interessante, presidente Juliano e toda a diretoria, amigos e amigas que nos acompanham, que esta gestão 2019-2021 tem em seus quadros gestores de ordem que têm experiência exatamente de base, que é o caso do querido Aislan, que ele foi presidente da nossa importante OAB de Jales, no interior de São Paulo, depois foi o presidente da Comissão da Assistência Judiciária, cuidando dessa tão importante, né, comissão, que é a assistência judiciária, que cuida daqueles mais carentes, mais necessitados, mas também que atende milhares de advogados e advogadas que dependem, inclusive, dos seus meios de subsistência da própria assistência judiciária. Recebo os nossos cumprimentos, meu querido Aislan, que neste ato representa o inigualável, incomparável presidente Caio Augusto Silva dos Santos, essa jovem liderança que também, presidente da OAB de Bauru, cuidou da assistência judiciária, secretário-geral, e agora o tão jovem Caio é o nosso presidente da OAB de São Paulo, e vem conduzindo, mesmo em tempos de adversidades, com brilhantismo, com maestria, a nossa seccional paulista, que é a maior do país. Gostaria também de saudar e cumprimentar a nossa co-presidente da CAASP, que é a Aline Fávero, que ela tem sido realmente uma das mulheres gestoras que vem se notabilizando pelo trabalho, pela dedicação, pela habilidade. Ela que presidiu também a OAB de Bariri, foi uma das líderes na Comissão de Assistência Judiciária, nossa conselheira seccional na gestão anterior, e agora é a nossa vice-presidente, eu costumo dizer, presidente Juliano, que é a nossa co-presidente da CAASP, e não poderíamos deixar, ainda que seja de forma bem breve, de fazer um pouquinho a propaganda, a divulgação da CAASP, né? Nós estamos aí na semana, comemoramos no domingo o Dia dos Pais, tivemos dicas para churrasco para os pais, tivemos aí uma eternização das memórias, uma foto polaroid musical para todos os advogados aí e advogadas que se inscreveram. E agora, nessa semana 11 de agosto, semana que comemoramos a criação dos cursos jurídicos do país, a gente convida para que todas as pessoas participem dessa semana jurídica da OAB de Salto, e eu parabenizo, inclusive, pelo horário. Eu gostei, sim, viu? 17 horas e 30 minutos. Eu saúdo e cumprimento aí o nosso querido professor Romeu Bicalho, que estava explicando aí as questões do horário, mas parabéns, professor. A escolha do horário é importante, não só por causa do pico da internet, que a gente sabe que tem a partir das 19 horas, mas porque a advocacia de Salto e região poderá participar desta importante semana jurídica, que tem relevância e temas atuais, importantíssimos, palestrantes brilhantes, né? Então, parabéns aí pelo evento, e assim que a advocacia terminar amanhã a palestra da doutora Juliana, gostaria de saudar o doutor Rodrigo, que vai palestrar hoje, o doutor Luciano, que palestra no dia 12, o doutor Luiz Eduardo de Almeida, que palestra no dia 13, mas assim que terminarem aí os novos limites do marketing jurídico no dia 11 de agosto, amanhã, toda a advocacia do Estado de São Paulo vai poder participar de um evento que está sendo promovido pela nossa
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, capitaneado pela deputada Damares, em homenagem a toda a advocacia do Estado de São Paulo. Será às 19 horas. Nós teremos também amanhã a apresentação do Coral da CASP, é uma apresentação virtual, online, através da TV CASP às 20 horas. A semana jurídica, a semana da advocacia aí repleta de novidades, e na CASP nós teremos no dia 14 um Crazy for You, super musical com a Cláudia Raia e o seu marido, que será exibido online para a advocacia no dia 14 de agosto. É importante que acessem lá o nosso site caasp.org.br e saiba de todas as novidades, porque no mês da advocacia nós estamos implementando aí uma nova plataforma, uma nova loja virtual. O nosso diretor Antônio Ricardo, juntamente com a Aline aí, revolucionando o marketplace. Realmente agora nós temos uma nova plataforma e-commerce e a advocacia ganhou essa nova loja virtual neste momento, e nós estamos com as nossas campanhas, estamos com promoção aí de... até saiu o site do ar ontem, quando nós lançamos a promoção na compra de produtos da Samsung. Também temos várias outras empresas aí com promoções, e nesse mês da advocacia nós temos, como já é tradicional, a promoção de livros da CASP. Ontem pela manhã, assim que lançou, já tínhamos vendido 2.000 unidades de livros. Essa campanha que foi de ontem, né? Começou ontem, vai até o dia 20 de agosto, com desconto de até 60% em todos os títulos jurídicos. E a nossa co-presidente, Aline Fábio, também preparou aí para o mês da advocacia, de 9 a 20 de agosto também, produtos que terão preço abaixo de custos nas nossas farmácias. Então, são várias novidades. Portanto, eu não poderia deixar de fazer esse chamamento, presidente Juliano, a toda a advocacia local, para que acesse o nosso site, caasp.org.br, e veja todas as novidades que nós que temos lá na CAASP, saudando essas grandes lideranças da advocacia, que é o nosso querido presidente Marcos Claus e a nossa também presidente Derli, o Marcos Claus, presidente da OAB de Cabreúva, e a presidente Derli de Piedade. Recebemos nossos cumprimentos. Na pessoa deles, saudamos todos os gestores de ordem que estão aqui presentes. E 11 de agosto é momento de comemorar. Nós sabemos que estamos passando por um momento difícil, um momento de adversidade, mas está na advocacia a esperança da sociedade. Porque nós sabemos que muitas doenças nem sempre são físicas. O sofrimento por causa da liberdade, por causa da honra, por causa da vida, do patrimônio, ele às vezes é destacado. E a sociedade, conforme pesquisa apresentada pela PAMAGES, confia na advocacia. Portanto, parabéns ao OAB de Salto, parabéns à advocacia local, parabéns, presidente Juliano Hipólito de Souza, não só pela gestão maravilhosa que vem fazendo, mas por essa iniciativa, junto com o professor Romeu Bicalho, da realização da Semana Jurídica. Deus abençoe a todos e vamos em frente. Sucesso, foco, fé, energia, força, porque a sociedade precisa da advocacia. A advocacia forte representa a comunidade, a população, o cidadão também forte. Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe a todos e a todas. Muito obrigado, doutor Davanzo. Gostaria de consignar a presença do nosso conselheiro estadual, doutor Rui. Seja bem-vindo, sempre conosco também. E gostaria de passar a palavra para a doutora Aline Fávero, a co-presidente da CASP. Muito obrigada, presidente Juliano. Muito obrigada pela oportunidade de fala. Muito obrigada pelo convite de poder participar da abertura desse tão importante evento para a subseção de Salto e toda a região. Em seu nome, eu cumprimento toda a advocacia e toda a diretoria desta subseção de Salto. Quero cumprimentar aqui os meus amigos e companheiros de gestão, nosso querido secretário, doutor Aislan, e o meu presidente Davanzo, e o nosso conselheiro Rui, da região, que representa o conselho que tanto tem trabalhado pela advocacia do Estado de São Paulo. Muito rapidamente, eu já me sinto contemplada pelas falas anteriores do Dr. Davanzo e do meu querido amigo Aislan, mas muito rapidamente parabenizar, presidente, por esta
realização, por este evento que agrega conhecimento e interação a toda a advocacia da subseção e de toda a região. E quero cumprimentar também o Colégio de Presidentes, no nome desses dois presidentes que está conosco, Dr. Marcos Claus e a nossa querida Derli, dizer da alegria de termos estado juntos aí na semana passada, num evento muito profícuo e de muita troca de experiências, onde Salto foi o nosso anfitrião da reunião do colégio dessa primeira região, que tantos amigos temos aí e tantas experiências e trabalhos em prol da advocacia. Agradeço o professor Romeu e, em nome dele, todos os palestrantes e participantes desse evento, pela disposição em sempre nos ensinar e sempre servir a advocacia de todo o Estado. Muito obrigado, que tenhamos um excelente e profícuo evento. Obrigado, Aline. Eu gostaria de consignar a presença do nosso presidente seccional, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos. Dr. Caio, muito obrigado pela presença, né? Realmente muito importante para a advocacia saltense a presença do senhor e de todas essas autoridades da UAB seccional e da CAASP. Então, gostaria de passar a palavra para o Dr. Caio. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Juliano. É uma alegria de podermos estar com os colegas da nossa querida subseção de Salto, neste momento que é um momento de comemoração, de reflexão e de ação, que é o nosso mês de agosto, o mês em que comemoramos a advocacia e celebramos, no dia de amanhã, no dia 11, o Dia da Advocacia. Eu peço desculpas aos amigos por ter entrado atrasado neste evento. Estava acompanhando algumas realizações importantes do nosso Sistema Ordem. Hoje estou aqui junto à subseção de Oswaldo Cruz, passamos pela manhã, junto à Pompeia, depois passamos por Tupã e Bastos, e agora estamos com os colegas de Salto, todos muito bem liderados pelo nosso querido amigo e exímio presidente, que é o presidente Juliano. E venho aqui, presidente Juliano, não só para fazer um preito de gratidão ao amigo e a toda a sua equipe, a quem cumprimento com a sua permissão na pessoa do professor Romeu e também de todos os demais integrantes desta valorosa advocacia que é a querida subseção de Salto, reconhecer que os amigos têm dado um exemplo de cidadania vigilante, assim como tem feito o nosso querido amigo Luiz Ricardo Vasques Davans, o nosso presidente da Caixa, a querida Aline Fávero, nossa vice-presidente, e este amigo irmão, que é o querido Aislan de Queiroga Trigo, nosso secretário-geral da OAB São Paulo. Temos todos dado muita atenção ao contexto da nossa união, do reconhecimento de que a advocacia tem dado exemplo para toda a sociedade. A advocacia que reconhece o seu passado, entende o seu presente e que quer traçar um futuro promissor. A advocacia que reconheceu no Paulo, ex-presidente desta subseção, alguém que já serviu a advocacia muito bem e que agora, desta feita, reconhece na pessoa do Juliano este absoluto gestor de ordem comprometido com a causa da advocacia. Cumprimentar também a todas as subseções do Estado, querido presidente Juliano, o fazendo na pessoa do Dr. Marco Claus, nosso presidente também de subseção, que tem feito um grande trabalho. E dizer aos amigos que sabemos que ainda há muito a ser feito. Nós vivemos um momento de reflexão que demanda de nós ação. A pandemia fez com que todos nós revisássemos muitos conceitos, fez com que todos nós fôssemos quase que atropelados pelas novidades das novas realidades tecnológicas, mas nós estamos todos vigilantes a destacar que a advocacia não nega a modernidade, não nega os instrumentos tecnológicos. Nós apenas reconhecemos os instrumentos tecnológicos não como substituidores de pessoas,
mas sim como vetores para que as pessoas possam executar as suas atividades com maior e melhor qualidade. Por isso é que nos envolvemos todos, e a subseção de Salto tem sido um exemplo disso, sob a liderança do presidente Juliano, para melhor aparelhar os nossos espaços, para que a advocacia consiga efetivamente desempenhar as suas atividades, participando dos atos impulsionados pelo poder público em cada um dos seus 3 poderes. Por isso é que juntos compreendemos que era preciso fazermos esforços para fazer mais com menos. Esta gestão, minhas amigas e meus amigos, tem um compromisso social e um compromisso coletivo com toda a advocacia e com toda a sociedade. Por isso é que criamos o Portal da Transparência, por isso é que não repassamos nenhum centavo de aumento, nada da inflação às anuidades nos anos de 2019, 20 e 21. Por isso é que extinguimos a anuidade das sociedades de advogados, por isso é que descentralizamos para que todos os recursos da ESA produzidos na subseção permaneçam nas subseções. Por isso é que criamos o benefício da isenção da anuidade para a mulher advogada no ano em que se torna mãe. Por isso é que criamos o benefício de suporte à mulher advogada vítima de violência doméstica. Por isso é que isentamos toda a jovem advocacia nos seus 3 anos iniciais de atividade, para que possam ter acesso aos cursos pelo ensino à distância, promovidos pela ESA de forma inteiramente gratuita. Por isso é que nós juntos damos um recado a toda a sociedade de que é preciso aglutinar forças. Nós encontramos soluções de problemas não no dissenso, mas sim no consenso que nos leva adiante. Por isso, a nossa gestão não fica presa ao retrovisor, a nossa gestão olha sempre para o grande para-brisas, que nos reserva, sim, um futuro de muitas batalhas, de muitos enfrentamentos, mas que seguramente levará a todos nós nos conduzindo para uma sociedade melhor. Desta feita, junto à Semana Jurídica, esta jornada de comemoração, de compartilhamento do reconhecimento, que se realiza no âmbito da subseção de Salto, é momento de comemorarmos e agradecer a vocês. Todas essas realizações só foram possíveis porque vocês participaram. Nós, juntos, representamos uma gestão que se distanciou do eu e do eles. Nós representamos uma gestão que procurou nós. Nós representamos uma gestão que detesta os professores de Deus, aqueles que pensam que sabem tudo, mas, na verdade, querem impor as suas vontades sobre nós. A nossa gestão é plural. A nossa gestão representa cada um de vocês, porque vocês representam esta gestão. Por isso, no mês de agosto, na Semana Jurídica de comemoração da advocacia junto à subseção de Salto, é mais uma oportunidade para agradecermos a advocacia de todo o estado de São Paulo. Cumprimentamos novamente o presidente Juliano e o professor Romeu. Muito obrigado aos amigos pelo trabalho de compartilhamento e democratização do conhecimento que vocês estão a realizar. Viva a advocacia do estado de São Paulo, viva a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, viva a nossa querida subseção de Salto, viva o presidente Juliano, esta grande liderança que sempre nos conduz a um futuro cada vez melhor. Muito obrigado, fiquem com Deus, um grande abraço a todos, um beijo nos seus corações. Dr. Caio, é sempre um prazer, uma honra ouvi-lo. Gostaria de aproveitar a oportunidade para consignar a presença também do nosso amigo, conselheiro estadual, Dr. Luiz Henrique Ferraz, aqui de Sorocaba, da nossa região.
Eu gostaria de passar a palavra para o nosso recém-possado conselheiro estadual, Dr. Rui, nosso amigo, meu amigo pessoal. Boa tarde, Rui. Boa tarde. Puxa vida, Juliano, não estava nem preparado para falar aqui. Boa tarde, boa noite a todos. Acho que já estão no horáriozinho já entre a tarde e a noite. Quero agradecer a oportunidade, Juliano, de estar aqui com todos vocês. Agradecer ao nosso presidente aqui, o Dr. Caio, sempre muito solícito, sempre ajudando a advocacia do interior. Dr. Luiz Ricardo Davanzo, pela CASP, junto com a Aline, que não medem esforços para socorrer a todos aqui no interior também. Agradecer a presença aqui do nosso amigo o Marco Klaus, doutora Derli, o Aislan, que estava aqui também. Bom, o Romeu, por ter organizado, o Romeu sempre organizando grandes eventos e sempre com palestrantes de peso, palestrantes de nome, o que faz só aumentar o nosso conhecimento. Mas, agradecimentos à parte, Juliano, desejo a todos uma ótima semana jurídica, dizer que estamos sempre aí na luta e sempre a favor da advocacia. Uma boa noite a todos aí e uma boa semana jurídica. Dr. Luiz Henrique Ferraz, boa noite. Eu gostaria de falar. Caiu. Está sem o áudio, Dr. Luiz. Agora sim. Perfeito, estão me ouvindo agora? Maravilha, uma boa noite a todos e todas, uma alegria. Eu estava numa audiência louco para entrar aqui no evento, né? E um evento de porte, o Romeu aí, parabéns, meu contemporâneo de faculdade, o presidente Juliano, só nos honra, né? E o presidente Caio, nós vamos ter uma semana jurídica aí de porte, já começou ontem, né? E só temas importantes. Eu vou ficar como mero espectador aqui e aluno, porque são temas hiperatuais, né? E só podia vir de Salto, essa cidade que muito nos alegra, que é presidida aí pelo Juliano, o professor Dr. Romeu, nosso conselheiro aí da vizinha Itu, recém-possado, né, Rui? Parabéns aí pela sua participação, também um professor de renome aqui na nossa região. E para não atrasar aí também o evento, eu queria agradecer o presidente Caio por tudo que tem feito na nossa região aqui, né? O presidente Caio tem, desde a outra gestão, que era secretário-geral, tem um olhar especial aqui para as subseções, né, do nosso entorno, como é Salto, como é Itu, Itapetininga, Ibiúna, enfim. Então, presidente Caio, o meu carinho, o meu abraço, né? E nós precisamos de gestores e de ordem do teu porte, né? Como segue aí o Juliano, como segue o Rui, os presidentes do Klaus, mas os outros presidentes e presidentes que estão presentes neste evento. E é assim que nós vamos fazer nos respeitar. E é assim que a advocacia cresce, e é assim que a gente avança no exercício pleno da advocacia. Então, um forte abraço a todos e continuamos aqui no evento. Vou ficar assistindo aqui a palestra do nosso próximo expositor aí. Um forte abraço a todos e sucesso. E então, em nome da 157ª subseção, declaro aberta a nossa semana jurídica. E, Romeu, a palavra é sua. Obrigado, Juliano. Na verdade, eu vou pedir... Bom, primeiro agradecer realmente... Juliano. Agradecer esse pessoal de peso que veio aqui nos honrar, Juliano. Barbaridade. Não desmerecendo o presidente Caio, né? A gente estava esperando a sua vinda, lógico, mas depois, né? Davanzo, né? Aislan, enfim, toda essa, né? Os conselheiros aqui, isso realmente traz uma alegria muito grande para a gente. Eu vou pedir, Juliano, presidente, alguns minutos de paciência para o pessoal, porque o professor Rodrigo está com um probleminha na conexão, mas já tá se ajeitando lá e já está entrando. Então, então, só mais uns 5 minutinhos, ele falou que já está se arrumando lá, e já entra aí.
Então, só pedir um pouquinho de paciência, daqui um pouquinho ele já inicia a sua palestra, tá bom? Eu não sei, se alguém souber cantar, tocar algum, sei lá, alguma coisa aí, tem 5, Rui, não sei aí, mas, né, se souber tocar, só não vale contar piada, né? Vamos combinar, tá? Professores, eu só vou pedir aqui, presidente, Pois não. por favor, eu vou precisar deixar, tem outro compromisso, estou também... Tranquilo. Tem outro compromisso daqui a pouco com a Aline, inclusive, então tá nós vamos joia. pedir licença aqui para poder deixar vocês a sala, tá bom? Fiquem à vontade, eu sei que todo mundo está cheio de compromisso. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença mesmo, viu? Com licença. Doutora Aline, obrigado, viu? Com licença. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, doutor Caio. Obrigado, Davans, Aline. Obrigado, presidente. Tamo junto. Obrigado mesmo, viu? Obrigado. Boa semana jurídica para os amigos e amigas. Obrigado. Amém. Obrigado, Davans. Estava todo mundo aqui fazendo roleta russa para ver quem que ia dar palestra no seu lugar aqui, viu? Um jogando a bola para o outro. Boa noite, todas e todos. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, Romeu, novamente. Desculpem aí, eu saí, o que o tempo, né, digital nos permite. Eu acabei de sair de uma palestra no TRE de Goiás e vim para Salto. E cheguei bacana, em tempo recorde de mais ou menos 1 minuto só. Novos tempos, não? Novos tempos aqui. Eu não sei, você estava onde, Rodrigo? Uma palestra, nem? É um treinamento que eu estou dando de LGPD. Você falou, verdade. Para os funcionários do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Bacana. Rodrigo, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade, sempre solícito. Nosso atual presidente da recém-formada Comissão de Direito Digital. Acredito que a partir de agora vamos aí dar início a alguns trabalhos lá, né, doutor Rodrigo? E só para situar o senhor chegou agora, nós tivemos a honra de receber na abertura o doutor Caio Augusto Silva dos Santos, o doutor Aislande Queiroga Trigo, o doutor Davanzo, e temos aqui a presença da nossa querida doutora Aline Fávero, co-presidente da CAASP, doutor Rui Lorenzeto, nosso conselheiro estadual, e doutor Luiz Henrique Ferraz, nosso conselheiro estadual também. Então, passa a palavra para o senhor, doutor Rodrigo, fique à vontade, a casa é sua. Doutor Juliano, muito obrigado pelo convite novamente, professor Romeu, aqui como coordenador aqui das atividades, obrigado também pela gentileza do convite, uma pena que eu não consegui entrar a tempo, doutora Aline, e todos que aqui estão também, né, que eu não consegui, enfim, né, estava com esse outro compromisso que me impediu de estar exatamente aqui no momento. E acho que também o professor Juliano, né, que aqui está como Sheila, mas tudo bem, né, sim, eu perco os amigos, mas não perco as piadas, né, mesmo no momento formal de OAB, me desculpem, mas... Somos dois, viu, Rodrigo? A gente perde a oportunidade de uma boa piada. Né? Mas, enfim, é uma honra estar aqui com vocês e tratar temáticas que eu acho que são oportunos e importantes aí para a advocacia, né? E para a gente pensar, né, nos novos tempos, como que a gente está, como que a gente vai dar sequência, né, nas nossas atividades e tudo mais. Eu estou com 2 telas, tá? Então, se eu ficar em algum momento olhando para um lado para o outro, só para esclarecer isso daí. Né? Rodrigo, eu coloquei já os slides seus aqui no ponto. Se você precisar, você vai fica na logística aqui, tá? Só me falar. Ou você consegue... Tudo bem, se quiser eu compartilho por aqui também. Perfeito. Se tiver algum problema, me avisa, estou à disposição, tá? Tá tranquilo, eu só vou fazer uma coisa a mais aqui, que é abrir um link, se houver tempo, para a gente ver um rápido vídeo depois também. Só para... um vídeo bem interessante para a gente refletir sobre essa temática. Pronto. Né? Mas, novamente, enfim, eu entrei, já fui falando, não sei se posso dar sequência ou não, desculpa, presidente, desculpa, Romeu, às vezes eu sou informal demais. Imagine. Não, fica à vontade, doutor Rodrigo. Então, tá bom. Bom, gente, é um prazer estar aqui nessa semana jurídica. Eu tentei ajudar o professor Romeu aí o quanto estava
ao meu alcance também para estruturar aí também, né? Aliás, é verdade, Juliano. Dos 4 palestrantes, Juliana, Aline, eu tenho que aqui dar o crédito a quem, né? O Rodrigo indicou a professora Juliana, que vem amanhã, falar sobre os limites do marketing, né, na advocacia, e o Luiz, que vem na sexta encerrar, não é isso, Rodrigo? Ou seja, desse jeito é fácil organizar uma semana jurídica ali. E com uma grande vantagem, né? Se tiver ruim, a culpa é minha, não sua. Boa, boa. Olha, a sala é sua, fica à vontade, somos seus alunos, tá bom? Tá bom. Gente, muito obrigado novamente pela presença de todos e todas. Muito bom estar aqui na minha casa, né, a OB Salto, já há algum tempo. Né? Eu sou da OB São Paulo, capital, originalmente, né? Ficava lá vinculado ao OB Pinheiros. E desde que eu mudei para a região, pouco tempo depois, eu já estou aqui na região já tem 10 anos, pouco tempo depois já fiz a minha transferência aqui para a OB Salto também, que fazia todo sentido estar próximo aqui, né, das atividades. Bom, uma das provocações que a gente veio falando aí, o professor Romeu, eu, o doutor Juliano, né, foi justamente o que vem se falando muito hoje desse universo do legal design, né, e principalmente depois que esse assunto acabou sendo um pouco mais acalorado, com alguns debates públicos ou confrontações públicas, basicamente, né, via Conjur, do Lênio, né, do professor Lênio Streck, com o professor Marcelo... me fugiu o sobrenome agora, caramba, da PUC São Paulo, né, professor de comercial, e que trabalha muito com jurimetria, e eles estão tendo alguns embates um pouco calorados. Eu acho que talvez fuja, o problema não seja o conceito em si, mas compreender exatamente o que é esse novo momento e que ele não é uma banalização do direito de forma nenhuma, né? Na verdade, ele desloca só a conduta nossa como advogados, como profissionais do direito. Quem me conhece sabe que eu não gosto muito do termo operador do direito, né? Não tenho preconceito contra esse termo, não isso, mas eu acho que nós somos mais estratégicos do que operadores. Eu acho que nós somos profissionais estratégicos do direito. Eu gosto mais, né? Enfim, e acaba deslocando um pouco a nossa atuação, né? Então, nem compartilhei aqui ainda, mas até para conversar aqui entre pares, né? Estamos entre pares, né? No sentido de que muito da advocacia até então, né? A nossa função era muito mais na entrega, né? Ou seja, a gente estava lá no fim da linha de produção, praticamente, né? Ou seja, onde dão os problemas e a gente oferecia soluções, né? E muitos dos nossos clientes achando que a gente oferecia verdadeiros milagres ou assim esperando, né? Isso a gente ainda não faz, um dia a gente chega lá, né? Mas ainda não. Né? E quando a gente fala aqui de legal design, principalmente, a gente desloca essa nossa atuação para o momento por completo, e não só no final. Né? Então, a ideia é que a gente não participe apenas do problema para apresentar uma solução, que não é isso que o empresário quer, né? Ou o nosso cliente, pessoa física, também quer. Ele quer coisas para frente, ele quer coisas que vão trazer, ele ou ela, resultados econômicos. Né? E quando a gente fala de processo, principalmente, a gente está falando de algo do passado que vai custar dinheiro e que não deu certo. Por isso que virou processo. Ou seja, tudo que não é muito desejado. Por isso que muitas vezes o nosso cliente já entra incomodado ou vai já nos procurar de forma incomodada. Então a provocação aqui é mais nesse sentido, né? Então, e trazendo isso sobre um viés de prática contratual também. Então esse vai ser o nosso foco, esse é o nosso pano de fundo aqui hoje, tá? Como eu disse, é mais acho que é mais um bate-papo, então fiquem à vontade para interagir, para perguntar, para discordar, para trazer outros pontos, outras considerações. Eu estou sempre aprendendo e gosto muito disso. Né? Rodrigo, podemos terminar as perguntas, o pessoal faz ao finalzinho, pode ser? Você faz exposição? Pode ser. Ou durante, mas se quiser fazer ao final, até pela quantidade de pessoas, para a gente não se alongar.
Nosso tempo aqui, professor Romeu, mesmo, quanto que é mesmo, só para eu controlar? Acho que 1 hora. Fica à vontade, Rodrigo. Tá. A gente tinha combinado até meia-noite, não, né? Não, pode ser. Depois a gente edita, não tem erro, não. Vai lá. Então tá bom. Deixa eu só aqui... Pô. Acredito que vocês já estão aí visualizando ou estão recebendo já a imagem aí, né? Ok? Boa. Obrigado, Renan. Então, as nossas provocações começam aqui, né, no sentido de exatamente o que é, e até para desmistificar também a distinção entre legal design e visual law, né, que a gente tem identificado muita confusão desses termos, tá? Que é natural que tenha esse grau de confusão, né? Talvez alguns até achem que é a mesma coisa. Não, né? Não representa a mesma coisa, tá? Quando a gente fala no visual law, vamos começar por ele, eu estou falando, né, no ponto do visual law, eu estou falando apenas entre aspas, aqui, né, da estética. Ou seja, daquela petição que vai ter um QR Code, daquela petição ou daquele contrato que vai ter uma estética que não é puramente texto, que vai ter tabela, que vai ter uma apresentação gráfica, que vai ter um link para um vídeo, né? Isso é visual law. Eu tratar de forma audiovisual um documento. Então, converter um documento que é puramente texto para um documento que é mais palatável, mais acessível, tá? Nós estamos dentro de uma realidade desse século XXI, as pessoas são muito visuais, as pessoas estão o tempo todo conectadas, estão o tempo todo buscando simplesmente um contato mais visual e menos texto, né? A gente sabe que a gente enfrenta essa dificuldade no dia a dia, e a ideia é, como é que eu converto um documento que às vezes teria 5, 6, 7 páginas, num texto mais visual, ou num texto de uma única página, tá? Num documento de uma única página. Quando a gente faz aqui, por exemplo, se eu fizer a pergunta, poxa, quantos de vocês leem os termos de uso dos aplicativos de vocês, né? Provavelmente a grande maioria vai dizer que nunca leu. Talvez alguns vão dizer que leem, mas em função da Lei de Proteção de Dados hoje. Mas antes da LGPD, se bobear, todo mundo dava o eu aceito e vai, né? E aqui estamos entre um grupo seleto de advogados, de estudantes, de profissionais do direito, que deveriam ler, né? E daí a gente pergunta, por que não lê? E normalmente a resposta é não, é muito longo, é chato, é muito técnico. Ou, tem um Código de Defesa do Consumidor aí, qualquer coisa eu processo, né? Você veja que a mentalidade vai sempre nesse sentido de depois eu vejo. E o que se propõe o Visual Law é justamente o contrário, é antecipar esses problemas e garantir um maior grau de previsibilidade, né? Que é o que quem nos contrata quer, previsibilidade. Quando a gente elabora um contrato, a gente está tratando com previsibilidade, ou com mitigação de riscos, basicamente isso, tá? Então, o papel do Visual Law é olhar isso. E daí a gente já tem um problema muito grande, que é, ele não é apenas um desenho, né, são esses dois últimos pontos aqui, portanto, eu não vou colocar um gráfico só por colocar um gráfico, tem ciência por trás disso, tem muito estudo por trás disso, tá? E também não confundir isso com poluição informacional, ou visual, ou cair em situações, às vezes, até um tanto quanto ridículas. Então, se a gente parar para pensar, no tempo antes do processo digital, quem não lembra daquelas petições que circulavam a torto e direito, né, com que o advogado colocava o endereçamento e um bolo de aniversário falando quantos anos o processo estava parado, né? Isso não é visual law, isso é passado ponto. E hoje em dia tem sido pior ainda, né? Outro dia eu compartilhei com o professor Romeu, né, um que era uma petição com um quadrinho lá, bem agressivo, inclusive, né?
Enfim, eu recebi esses dias também uma outra, eu ia trazer aqui, acabei esquecendo, que envolvia reclamação trabalhista pedindo direitos vinculados a horas extras, né? E era um quadro pegando lá os Vingadores, né? Chegou a nossa vingança, vamos reivindicar nossas horas. Não, não é isso, né? Vamos com calma. Tá? Então, não confundir isso nem com desenho puro e nem com poluição informacional ou visual. A ideia é que ele simplifique a identificação da informação e simplifique a vida do juiz, simplifique a vida das partes e tudo mais. Tá? Só para dar um exemplo de um caso real que foi implementado pela MRV, a construtora, né? Eles tinham lá um volume de processos muito grandes, tem ainda um passivo bem grande lá de contencioso. E vou falar primeiro do Vision, né? Então, o que eles fizeram hoje? O novo contrato deles com o comprador, ele tem toda uma estética diferenciada, ele tem uma simplificação de linguagem, inclusive, onde tem que ser texto, e alguns pontos do contrato, por exemplo, explicar a taxa de juros, tem a opção de você colocar um QR Code e assistir um vídeo audiovisual explicativo daquela cláusula. Isso é atender o interesse do consumidor, né? E vejam que isso já estava previsto no Código de Defesa do Consumidor nos seus 30 anos, simplificar a linguagem, simplificar a comunicação com o consumidor, garantir o conhecimento por parte do consumidor. Como isso também está no Marco Civil da Internet de 2014, eu vou encontrar essa mesma instrução de usar elementos audiovisuais no Estatuto do Idoso, no Estatuto da Pessoa com Deficiência e na LGPD. Então, a gente não está aqui fazendo uma inovação, a gente está aplicando previsões da lei. Tá? E qual foi a primeira, na verdade, ação da MRV para chegar nesse novo contrato? Foi mapear e entender toda a jornada do cliente dela. Então, eles começaram a entender desde a aquisição do terreno, proposta do projeto, estrutura, localização, estande de vendas, como que o corretor vai se comportar. Ou seja, entender a jornada completa pelo lado da empresa e pelo lado, ou seja, colocando o chapéu dos dois lados, pelo lado do consumidor. E a partir desta jornada, entender onde poderiam ser os potenciais problemas. E tendo um histórico de processos. Então, eles já tinham os dados em mãos. Através desses dados, eles cruzaram com a jornada. Tá? E isso resultou no novo contrato. Enfim, essa mudança toda fez com que, quando o diretor jurídico da MRV contou esse case, que foi num evento da XP, inclusive, veio uma pergunta da plateia, tá, mas como é que o judiciário está se comportando? O judiciário está aceitando isso? Isso simplificou a vida de vocês? E a resposta dele, na minha opinião, não poderia ter sido melhor. Foi simplesmente, não sei. Como assim não sabe? Desde que a gente mudou, não teve mais processo. Não é isso que a gente quer? Que o nosso cliente quer? Né? Ah, mas eu vivo de processo. Pois é. Mas será que o nosso cliente quer que a gente viva de processo ou viva de evitar processo? Será que eu tenho que me qualificar melhor para evitar o processo? E prestar um serviço melhor? Né? Então, é por isso que eu falo que a gente tem que deslocar a atuação do advogado para incluir toda a jornada do cliente, inclusive o contencioso. Não estou descartando isso, mas eu estou, na verdade, aumentando a importância do profissional do direito, fazendo isso. Tá? Então, o legal design, eu vou redesenhar a jornada, eu tenho que entender quem é meu cliente, qual é o DNA do meu cliente. Quando eu digo DNA, meu cliente ele tem um espírito mais avesso a risco ou um espírito mais atirado ao risco? Porque isso vai impactar no serviço que eu presto, vai impactar no tipo do contrato que eu vou enviar, né? E entender essa jornada para prestar o melhor serviço.
Tá? Então, a gente deixa de ser um redator de contrato para ser um estrategista do contrato. Essa é a dinâmica. Tá? Então, não é um simples modismo, e também não é, entre as provocações que eu pus aí, sim, querer simplificar o direito ou querer ser simplista, que é pior do que simplificar. Não, é mais difícil ainda, né? Porque eu tenho que tratar com elementos complexos de forma e entregar ele de forma simples, né? Quantas vezes o nosso cliente não vai assinar um contrato e fala, doutor, posso assinar? Nesse posso assinar, olha a carga de coisas que tem, né? O senhor leu tudo, ou a senhora leu tudo? Está tudo conforme? Tudo que a gente conversou está aqui? E por aí vai. Posso assinar tem uma carga muito grande. E muitas vezes ele vem com esse posso assinar porque o próprio cliente não entende o que a gente redigiu. Então temos um problema, né? E daí vira aquele contrato que vai para a gaveta. E que as partes só vão sacar o contrato quando der um problema, né? E daí isso traz um problema maior ainda sobre a ótica de contratos, que é, dentro da lógica atual da interpretação dos contratos, né, da teoria geral dos contratos, a gente tem uma regra clara por base da boa-fé objetiva que hoje, século XXI, tem mais valor o comportamento das partes do que o texto do contrato. Tanto é que isso está na atual redação do artigo 113 do Código Civil, por força da Lei da Liberdade Econômica. A gente vai encontrar outra regra muito semelhante lá no 421, função social, e na boa-fé objetiva do 422. Tá? Então, quando a gente provoca a sair da zona, entre aspas, de conforto, de só redigir, ser um redator de contrato, para entender toda a jornada e elaborar um contrato que seja mais próximo quanto possível da realidade das partes, isso é legal design. Tá? Só para entenderem também onde a gente quer chegar, por exemplo, as faculdades de Stanford, né? Todos os núcleos de Stanford é uma forma arredondada, né? As faculdades ficam dispostas de forma razoavelmente, como se fosse um círculo. E ao centro fica a faculdade de design. De forma que todos os cursos de Stanford passam pelo design. Todos. Todos os cursos de Stanford têm que ter uma pegada de design. Ter uma pegada é termo técnico em aramaico, tá, gente? Né? Então tem que ter alguma conexão com o design. E o direito não é diferente. Tanto é que eu trago aí depois o link, um dos melhores laboratórios de legal design, é justamente da Universidade de Stanford. Se eu pegar Estados Unidos, os dois principais, Stanford e Universidade de Miami. E Chicago agora também tem um movimento nesse sentido. Tá? Então eu tenho que passar, além de conhecer o direito e a aplicação da norma, eu tenho que passar até algum conhecimento de design. Não quero que vocês sejam designers, não. É ter algum conhecimento de design e também de novas habilidades necessárias aí ao profissional do direito, como os soft skills, inteligência emocional, economia comportamental, entre outras habilidades. Eu vou trazer uma série de livros aqui de indicação para vocês. Mas já fica aqui como dica também, tá? Para aqueles que quiserem serem provocados ou saírem, talvez dessa zona, não que vocês estejam em zona de conforto, mas dessa zona puramente jurídica, né? Tem um seriado da Netflix que é muito interessante, que chama Abstract, que está aí em dicas, né? Aqui. O Abstract é justamente um seriado sobre design. E cada episódio é o design focado por uma área. Então tem design de tipo de letra, tem design de veículos, tem design de interiores, design de brinquedos de criança e tudo mais. Poxa, mas se eu vou ver isso por direito? Vai ver isso e aplicar isso no que lhe for adequado, no que fizer sentido. Porque em todos eles, o que está o foco é a experiência do usuário. E essa é a grande mágica. Como é que eu atendo a experiência do usuário? Para quem lida só com contencioso, quem é o meu usuário? É o juiz.
é o promotor, é o procurador, enfim. Esse é o meu usuário. E como é que eu atinjo melhor a expectativa? Imagina aquela petição muito longa, eu falei que eu ia falar só de contratos, mas eu estou falando de petição também, né? E a petição precisa ser longa, porque são muitos fatos, é um processo muito complexo. Por que não colocar um índice e ajudar o juiz? Ainda mais agora com meios eletrônicos, né? Enfim, fica essa dica. E no Spotify tem vários podcasts bem legais. Eu trouxe 3 que são bem interessantes, que eu costumo acompanhar. Um da Ana Holtz, que é brasileira, né? Direito e Design. E 2 internacionais, que é esse Talking Law e o Legal Creatives. Tá? Aliás, eu digitei errado aqui. Desculpem, é Creatives. Tá? Erro de digitação aqui. Agora que eu vi. São podcasts bem legais. Óbvio que tem outras plataformas além do Spotify, eu trouxe porque eu uso o Spotify, só por isso. Tá? Então, essa é uma provocação inicial. E quando a gente fala de contratos, né, a gente tem que pensar quais as características que um contrato tem que ter hoje, que eu quero dizer hoje, século XXI. Né? Bom, ele tem que ser técnico. Não tem dúvida, a gente estuda no mínimo 5 anos da faculdade, mais pós-graduação, mais especialização, mais evento, mais semana jurídica, mais tudo que o Romeu nos inventaram, e o Juliano, né? E a gente está o tempo todo estudando e sendo técnico, mas a gente também tem que ser simples. Né? Quantas vezes a gente não fala, às vezes, o engenheiro não se comunica adequadamente, ou o perito não se comunica adequadamente. Por quê? Porque eles são técnicos. E nós também somos. A gente também não se comunica adequadamente. A gente acha que a gente se comunica bem. Mas a gente se comunica em linguagem jurídica, linguagem técnica. E quando a gente se comunica em linguagem técnica, invariavelmente a gente peca na comunicação. Porque alguém não vai entender. Né? Então, se o professor Romeu aqui for conversar com um reclamante com baixa escolaridade, da mesma forma que ele conversa com um empresário, os dois são clientes, não vai dar certo. Ele tem que mudar a linguagem, como qualquer um. Né? E é isso que a gente busca aqui. Então, além de eu ser técnico, mas eu também tenho que ser simples, porque ser técnico não significa ser complexo. E sim, completo. Né? O contrato tem que ser organizado. Tá? Isso é uma coisa que eu bato muito. Isso tem a ver com design, com pensar a estrutura toda. E tem que ser claro. O que eu quero dizer com organizado? Contrato tem topografia. Tá? Então, por exemplo, um contrato de locação que me passou nas mãos semana passada, sei lá, para revisão, era bem sofrível o contrato. Mas a primeira cláusula vinha a qualificação das partes, primeira cláusula, da fiança. Eu não sabia nem o que estava sendo locado, e o cara já estava falando de fiança. Veja que o grau de preocupação dele com a segurança do contrato no sentido de garantia era tão grande que ele foi direto na fiança. A gente não sabia nem quem era o fiador. Você começava a ler, não sei quem é o fiador. Está falando da fiança, mas não sei quem é. E a cláusula ainda era mal redigida, de forma que a fiança ali, na minha opinião, era nula, inclusive. Ou seja, pior ainda. Mas, e tem OAB, hein? Esse que é o pior. Mas, enfim, ele tem que ser organizado e ele tem que ser claro. Então, partes, objeto, obrigações de uma parte, obrigações de outra parte, dê o nome para o contrato. Contrato, eu costumo brincar com os meus alunos da pós, principalmente. Contrato é igual cachorro, ou bicho, em geral. Você dá um nome e vai chamar ele do mesmo nome até o fim, senão ele não te obedece. Né? Eu canso de ver aqueles contratos que começam, instrumento particular não sei das quantas, daí depois chama de documento, depois chama de termo, depois chama de contrato, depois chama de instrumento, depois, enfim, ficar alternando o nome, você não sabe o que é. Tá? Por que eu estou fazendo essa provocação? Não é chatice, tá? Talvez seja, mas enfim, e nem toque. Né? Mas é certamente no seguinte sentido. Desde os estudos de Daniel Kahneman, com o livro, e eu trago aí para vocês, O Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar,
ficou muito claro que o cérebro humano ele tem 2 sistemas. Sistema 1 e sistema 2. Né? Por isso 2. O sistema 1 é tudo que ele executa de forma automática. E ele só executa de forma automática tudo aquilo que a gente já compreendeu e apreendeu. Tá? E o sistema 2 é o sistema reflexivo, que tem que buscar, entender, compreender, e ele é mais difícil de ser acionado. Nós temos preguiça de ser reflexivo. Nós temos uma tendência a migrar para o sistema 1, onde é tudo automatizado. Tá? Porque eu gasto mais energia corporal, mental, cansa. Tá? Então tem estudo para isso. Então, quando eu fico alternando o nome do contrato, o que eu faço com o leitor? Eu forço o leitor a ficar tentando entender, calma, instrumento, contrato, termo, item, top, calma. Agora, se eu chamo tudo do mesmo nome, o que eu fiz? Eu joguei você para o sistema 1. E daí você vai ter a tua apreensão no que realmente importa. Tá? Então, isso tem ciência por trás. O contrato também tem que ser preciso, né? E completo. Vejam que são pontos que aparentemente são conflitantes. Se eu falar do contrato de compra e venda do veículo automotor, vulgo carro, né? É um contrato simples, ele não precisa ser tão completo, não precisa ser tão complexo. Ah, mas eu estou falando de um contrato de uma base petrolífera. Opa, aí eu vou ser mais técnico, mais completo. Percebe que eu tenho que entender cada negócio para saber o quanto eu sou complexo e técnico versus o quanto eu sou simples. Depende de cada realidade. Tá? E esses pontos adicionais o contrato tem que ser entendido, né, gente? Quantas vezes a gente não pega um contrato que nós mesmos temos dificuldade em entender? Né? Então, se eu não conseguir ser entendido, por quem? Pelo outro advogado? Não, pelo meu cliente. Né? Tem um juiz aqui de uma comarca próxima da gente, eu não vou falar nem a comarca, justamente para não identificarem, que é um juiz muito bom, que eu gosto muito dele, e ele é um cara muito sensato e muito cordial com as partes. E um dia ele estava me contando que ele teve que chamar as partes para uma audiência, porque ele não conseguiu entender nem a petição inicial e nem a contestação. Olha que problema. E ele é uma pessoa que realmente ali se esforça, né? Mesmo nos momentos de dificuldade. Ele falou, Rodrigo, você não está entendendo, eu tive que chamar audiência. E foi super constrangedor para olhar para os advogados e falar, doutores, eu não entendi o que vocês querem. Me digam. Autor e réu, vai. Me diga o que vocês querem. Olha que situação constrangedora, né? E quando a gente traz isso para dentro do contrato, o contrato tem que ser isso também. Ele tem que ser entendido. Né? Então eu ponho lá a cláusula de multa, que a multa será pro rata temporis, e a relação é de consumo. Gente, escreve que a multa é proporcional ao tempo. Para que eu vou colocar pro rata? Não, porque eu aprendi, levei 5 anos na faculdade para aprender pro rata temporis. Não, né? Vamos simplificar. Tá? E o contrato tem que atender à experiência do usuário. Esse é um ponto que a gente raramente para olhar no direito. Né? Ok, Rodrigo, eu redijo bem, eu sou simples, eu sou completo, eu sou técnico, o meu contrato todo mundo entende. Mas ele atende à experiência do usuário? Como assim? O que você quer dizer com experiência do usuário? Vamos para essa foto? Tá? Que fica mais claro. Aqui está o contrato que a gente redige. Ele está simples, ele está completo, ele está tecnicamente perfeito, uma calçada espetacular. Trabalho de paisagismo incrível. Está, inclusive, totalmente limpo, varrido e perfeito. Só que qual é o caminho que as pessoas usam? Qual o caminho que o usuário usa? Né? Então, de nada adianta eu redigir todas essas cláusulas lindas e maravilhosas e, na realidade, o usuário faz outro caminho. O que eu quero dizer com isso? Se eu ponho lá uma cláusula, por exemplo, de que eu vou cobrar, conforme previsão do contrato, a multa, juros e correção monetária será cobrado no dia imediatamente subsequente ao vencimento, e na prática, ou seja,
dia imediatamente subsequente ao vencimento. Esse caminho é bonito. Na prática, experiência do usuário. O credor imobiliário, seja quem for, só cobra depois do 5º dia útil. Eu atendi a experiência do usuário? Ou eu redigi uma cláusula que as partes estão cumprindo? Ou eu só redigi uma coisa que tecnicamente está correta, aprendi, perfeito, mas não é aplicado naquela relação. Então, o nosso contrato tem que entender isso, porque a gente não para, muitas vezes, para entender isso. A gente fala, o que é o objetivo? É cruzar a praça. Ah, então eu vou fazer uma calçada, vou cruzar a praça. E a gente não para perguntar como, onde, como vocês preferem, como vocês fazem. Me conte mais, né? Quase um momento de psiquiatria, né? Me conte mais sobre isso. Para daí sim redigir. Isso é atender a experiência do usuário. E isso está justamente nesse roteiro de design thinking, né? Que é do pensamento de design. Que o legal design está trazendo isso para o direito agora. E o pensamento design thinking tem muita ciência por trás. Não é uma coisa só bonitinha, tá? Então a gente vai entender, vai pesquisar, vai descobrir, vai prototipar minutas, vai idealizar contratos e vai testar. Vai colocar e ver como está sendo aplicado. E vou revisar esse contrato de tempos em tempos. Né? Quem nunca pegou uma petição que escreveu há 1 ano atrás, 2 ou mais, ou um contrato, e olha e fala, nossa, eu podia ter caprichado um pouquinho mais aqui, né? Eu podia ter escrito isso aqui de outra forma. Acontece que a gente normalmente age, tem esse pensamento de forma passiva, ou seja, no momento que a gente é provocado. E por que não a gente agir de forma ativa? Estar o tempo todo buscando a melhoria desses documentos para atender a experiência do usuário. Né? Então, essa é a provocação, acho que, ao profissional do direito, e essa é a provocação do que os nossos clientes esperam da gente. Sejam eles pessoas naturais ou jurídicas. Né? Eu acho que é uma habilidade nova ao profissional do direito. Tá? Enfim, como eu disse, o Legal Design tem muita pesquisa. Aqui é o link justamente para a Universidade de Stanford, para o laboratório de Legal Design. Né? Então, ali, quando a gente olha aqui, né, de pesquisa, prototipar e testar, o que eu estou fazendo aqui? Estou pesquisando, conversando, conhecendo pessoas, prototipando e testando. E volto, corrijo, prototipo e adequo, tá? Ok? Então, algumas obras podem nos ajudar, né? Então, ao invés de olhar só para instituições de direito, ou, enfim, obras do direito, que são extremamente importantes e relevantes, afinal de contas, nós somos técnicos, então a gente tem que ter uma base técnica muito sólida, mas se socorrer de outras óticas, né? O Donald Norman é um dos pais do design, basicamente, né, de transformar o design em ciência, e essa obra dele é bem interessante, de design emocional, de entender como é que as pessoas reagem a partir de determinados designs. Por que eu gosto mais, me apetece mais determinada figura versus outra figura? E se a gente pegar isso, ou determinado carro em detrimento de outro carro, e por aí vai. Se eu trouxer isso para a minha prática do dia a dia, como profissional do direito, seja na elaboração de uma petição, na elaboração de um contrato, de um memorando, de uma carta de conforto, seja o documento que for, né? Eu começar a entender que existe emoção e reação a partir desta emoção, né? A gente mesmo, quando compra um livro, vem aquele livro com um tipo de letra muito pequeno, não agradável de leitura, com uma impressão que é razoavelmente borrada. E daí a gente pega um outro livro que a letra é mais fácil de leitura, que o tipo de letra é maior, um papel adequado, não totalmente alcalino, mas razoavelmente
opaco, para simplificar e melhorar a leitura, tornar mais agradável. Opa! Né? Eu vou preferir ler aquele livro onde o tipo da letra mudou. E isso, o que tem? Tem ciência por trás, tem design emocional aí no caso. Outro livro que a gente tem que, eu acho que qualquer profissional, e mais do que profissional, qualquer pessoa deveria ler, é do Harari, o 21 Lições para o Século XXI, né? Cada capítulo dele com um foco, com uma ênfase, e certamente vai nos trazer muitas provocações para o nosso dia a dia, né? Como pessoa e como profissional. Esse da professora Maria Elisa Moreira, uma grande amiga, ela é psicóloga e ela dá muito treinamento de liderança de pessoas. Ela tem essa obra que é fruto da tese de doutoramento dela, né? Era uma vez dentro de nós, parece uma obra de criança, né? Mas não, é como despertar ou como reativar, né, a criatividade em si. E como ela tem o lado psicológico, ela olha e fala, na sua equipe. Não, é em você também, né? Que ela quer te provocar, mas se ela colocar lá em você, vai vender menos do que na sua equipe, digamos assim. O nosso ego, às vezes, nos impede. Enfim, é um livro bem interessante também e bem provocativo, porque a nossa vertente criativa, a escola, seja a escola da vida, seja a escola formal, para quem veio para áreas mais técnicas, e o direito é uma delas, a gente teve uma escola que ela veda a criatividade, que ela bloqueia a nossa criatividade. Para aqueles que não têm a habilidade do desenho, e que raramente fazem desenho, se eu pedir para vocês desenharem uma casinha, vai vir aquele desenho clássico, né, de uma casinha só de pauzinho, se bobear com uma chaminé, um sol na ponta com alguma montanhazinha e, se avançar um pouco, uma árvore com uma fruta vermelha, que é uma maçã. Onde a gente tem macieira aqui? Na região? Não tem. Porque aquilo é uma imagem de um livro infantil, que é justamente a última vez que a gente usou a nossa criatividade desenhando alguma coisa quando a gente tinha 3, 4 anos de idade. E a gente ficou parado naquele momento da criatividade. Porque de lá para cá a gente teve professores ou escolas ou sistemas de ensino que nos ensinaram a ter certo e errado, a ter nota e a ter alguma habilidade para ser aprovado ou reprovado. E se você foi reprovado, não é aceito. Então, estava elidindo a tua criatividade. Então, acho que é importante a gente retomar a nossa criatividade, né? Com moderação. Vamos lembrar lá das petições que eu comecei falando, né? Não vamos fazer aqueles absurdos justamente para ninguém ter esses problemas, além de virar mailing de internet, ainda eventualmente ter até problemas éticos, né? Da profissão. Outro livro muito interessante do professor Guilherme Fowler, professor do INSPER, né, que é Estratégia Baseada em Design, ou seja, como ter um pensamento estratégico a partir do design, também um livro bem interessante. Tá? Outras obras aqui que ajudam a despertar esse pensamento e essas novas habilidades, né? O Mindset, que é como a gente vai se bloqueando e como a gente reativar novos mindsets, novas formas de pensar, sem pré-conceitos e sim evoluindo, bem interessante. O do Kahneman. O Kahneman, o Daniel Kahneman, ele é psicólogo e ele ganhou um prêmio Nobel de Economia com essa pesquisa, com essa questão dos 2 sistemas de pensamento. Tá? Então é uma obra altamente recomendada e saiu agora, em 2021, um novo livro dele junto com o Sustain, que é outro prêmio Nobel, e mais um professor, que me fugiu o nome agora, sobre, como é que é? Ruído. Foi traduzido como ruído, que é o noise. Noise. Que é o noise, isso. Eu já estou com ele lá na pilha para leitura, mas ainda não comecei. Não sei, já começou a ler, Romeu? Não. Já comecei, já. Muito bom, viu? E ele é baseado na tomada de decisão judicial, né? Isso, ele faz análise de várias sentenças norte-americanas, muito, muito bom.
e mostrando como tem desvio de padrão comportamental para tomar a decisão. Dá até Então, desespero, Rodrigo. Você olha assim, nossa. Né? Daí você fala, por que não coloca inteligência artificial? Daí você quer inteligência artificial, né? Mas você sabe que esse é o pulo, né? Né? Você evita o desvio, né? Enfim. O Nudged, que é do Sustain junto com o Thaler, outro prêmio Nobel, né? Que é justamente a tomada de decisões através da economia comportamental, porque a economia até então pensava que, e o direito pensa da mesma forma, né? Que as pessoas tomam decisões racionais. Então, eu vou romper o contrato porque não está pagando. Mas quantas vezes a gente não recebeu um cliente falando, doutor, eu não quero mais aquele cara lá. Ele me incomoda. Mas o que ele faz? Ah, ele faz barulho, vai, sei lá. A decisão não é... Mas calma aí, ele não está pagando direitinho? Ele não está mantendo o imóvel em ordem e tal? Mas deu bode. Não quero mais. Você veja como a decisão é emocional. Né? Então são os nudges, ou seja, como a gente pode criar incentivos para que uma lei seja cumprida ou para que um contrato seja cumprido. Uma simples cláusula de multa é um incentivo suficiente para o contrato ser cumprido? Se fosse, o judiciário não estava abarrotado de processos com base em contratos. Como talvez a gente pode criar melhores incentivos? Tá? Esse livro é da professora Michele De Stefano, só tem em inglês, que ela é a coordenadora do núcleo e do laboratório de Legal Design da Universidade de Miami, que é o Legal FIVO, que é o direito de ponta cabeça, vai numa tradução literal aqui. Ela traz justamente uma série de pontos e de provocações de como despertar a criatividade e a inovação no direito. Tá? Bem interessante também. E esta obra recente, ela traz, coordenada pela professora Nádia, que foi minha aluna, né? No momento que a gente começa a ter orgulho dos alunos, significa que a idade chegou, né? Enfim, e eu pude contribuir com um artigo aqui, onde eu trato justamente dos termos de uso, né? Termos de privacidade, termos de uso de aplicativos e tudo mais. E quem tiver a oportunidade de ter acesso à obra, vai ver que a minha provocação maior é com base nisso tudo que eu estou trazendo para vocês. Eu não trago uma análise sobre a lei, o que tem que ter o termo de uso. Eu trago uma provocação de por que o termo de uso não é lido e mais, por que o termo de uso não é validado pelo judiciário. É culpa do judiciário, do ativismo judiciário? Ou a culpa é nossa também? De não elaborar termos de uso que sejam acessíveis, que sejam compreensíveis, que sejam mais simples. Eu acho que a nossa culpa aqui também não é pequena, não. Né? Então, só aí a gente vê que quando a gente fala de legal design, tem muito mais coisa para se indicar, mas ele tem por base, no mínimo, acho que essas obras como essenciais, tá? Além daquelas questões que eu falava, né? Ou seja, definições, trazer definições claras, não repetir o que já está na lei. Para que eu vou definir o que é, sei lá, um dano? Né? Já está definido na lei o que é dano. Né? Isso daí é uma mania, um hábito dos americanos. Por quê? Porque eles não têm lei para tudo, eles têm muita coisa em common law, então eles precisam definir. Né? Numeração de cláusulas, ou seja, ter cláusulas adequadamente numeradas e separadas por capítulos, isso facilita a compreensão. Isso tem base lá no Kahneman, em Sistema 1 e Sistema 2. Né? Esse contrato que eu falava, que o primeiro tópico do contrato era da fiança. Né? A numeração era sequencial, daí você pergunta, e todas as frases numeradas, todos os parágrafos, melhor dizendo, numerados, qual a sequência de numerar todos, qual a lógica de numerar todos os parágrafos, né? Desculpa se alguém aqui faz, mas você numera para justamente separar em capítulos. Vamos pensar na dinâmica da lei,
Quando a gente olha o Código Civil, o Código de Processo, é separado em títulos, capítulos, seções, artigos, incisos, parágrafos, alíneas. Por que não trazer isso para dentro do contrato? Né? Nome do contrato também, né, que seja adequado e além de não ser longo demais, né, eu chamo de comodato o que é locação. Não vou enganar ninguém. Eu estou irritando o juiz quando eu faço isso. Eu chamo de comodato, mas é uma locação. Daí o juiz, qual é o mindset, né? O pensamento? Lá da economia comportamental. Ah, esse cara quer enganar o coitado do locatário ou o coitado do consumidor. Então eu vou carcar na caneta. O problema é que a caneta do juiz é muito pesada. Por quê? Porque ele não conhece a dinâmica daquele contrato. Não é por maldade. É só porque ele não conhece qual é o equilíbrio daquele negócio jurídico que está ali por trás. Então, tudo que eu puder fazer para simplificar e melhorar e ser mais pontual é melhor. Ter clareza na comunicação. Saber que determinadas cláusulas eu posso abrir mão e outras não, que é a autonomia privada. Né? A autonomia privada, eu defendo que ela não é por área do direito. Né? Ah, direito do consumidor não tem autonomia privada, direito do trabalho não tem autonomia privada. Opa, como não? Ainda mais agora, na época do hiper, né? Do hipersuficiente. É isso, Romeu? Eu acertei o nome? Boa. Né? Eu tenho um maior nível de autonomia privada. Ah, é um consumidor. Sim, mas o consumidor é o Jorge Paulo Lemann, o segundo homem mais rico do Brasil, que está abrindo uma conta numa fintech. Quem tem mais dinheiro? Quem tem mais facilidade de defesa? Será que ele precisa se valer de todos os instrumentos de defesa do Código de Defesa do Consumidor? Ou eu posso deixar esses instrumentos para quem realmente precisa? Né? Enfim, olhar com cuidado para isso, porque toda vez que a gente interfere demais no sistema, a gente gera desequilíbrios, a gente gera externalidades. Tá? E um sexto ponto que eu gosto de trazer aqui é justamente a questão do gestão do contrato. Né? O que é gestão do contrato? Ah, não, isso daí a empresa me encomendou o modelo de contrato, eu mandei o problema dela. Não, o problema é nosso. De fazer uma boa gestão, de ajudar a fazer essa boa gestão. Porque se eu faço um contrato que não é cumprido, esse contrato não vai ser aplicado pelo judiciário. Ah, não, mas eu pus lá uma cláusula de mera tolerância, né? A famosa cláusula de mera tolerância, que normalmente a gente não sabe onde põe lá em disposições gerais, né? Que vira aquele entulho de cláusulas, tudo que eu não sei onde põe em disposições gerais, né? E põe lá uma cláusula de mera tolerância, e que não vai caracterizar inovação e tal. Esta cláusula, hoje, ela viola a boa-fé objetiva. Porque a boa-fé objetiva vai mandar eu olhar a obrigação como um processo. Processo obrigacional, não processo judicial. Fase pré-contratual, execução do contrato e pós-contratual. E como foi o comportamento das partes ao longo desse processo. A boa-fé objetiva manda a gente olhar isso. E a boa-fé objetiva é norma de ordem pública. Artigo 2035, parágrafo único do Código Civil. Portanto, inderrogável pelas partes. Não está dentro da minha autonomia privada estabelecer isso. Não à toa, o artigo 113, a atual redação do 113, valida exatamente essa compreensão. De que na interpretação do contrato eu vou dar mais valor ao comportamento reiterado, não é um comportamento isolado, mas o comportamento reiterado das partes. Tá? Eu estou vendo que estão vindo várias questões aqui no chat, depois eu entro nelas só para concluir aqui, tá, gente? Tá bom? Aqui eu trago um exemplo, que está rodando muito esse exemplo de uma sentença trabalhista, tá? Usando técnicas de visual law. Vejam que, e uma das críticas que foi feita de forma talvez precipitada,
Mas isso aqui não vale, isso aqui não pode substituir a sentença. Não, ele não está substituindo a sentença, é um resumo. E, após esse resumo, vem a sentença por inteiro. E a ideia é que tenha a identificação das partes, um resumo do que era o processo, do que foi o pedido inicial, do que foi a defesa e decisão. Porque o reclamante ou a reclamada, quando recebe, por ser um exemplo trabalhista, quando recebe a sentença, olha e fala, e aí, doutor, ganhei ou perdi? Que eu não entendi nada aqui. Não é? E agora com o processo judicial eletrônico, pior ainda, né? Porque a gente fica recebendo ligações sempre, né? Doutor, o que quer dizer o despacho? Né? Enfim. E aqui a ideia é simplificar para o jurisdicionado. O que é? Experiência do usuário. Tá perfeito? Talvez não. Precisa melhorar? Provavelmente sim. Né? Esse movimento dentro do judiciário, ele começou em Natal, por um juiz federal, que ele começou no mandado de citação. Ele vai lá com todas as instruções, na execução fiscal principalmente, inclusive com QR Code, para a pessoa já emitir a GRU para pagar, se for o caso. E um outro lugar para acessar o processo. Ou seja, ele é todo intuitivo. Ele quer simplificar. Só isso. Essa é a ideia. Né? Sem tirar a seriedade e a essência do direito. Muito pelo contrário. Fazer isso aqui dá mais trabalho do que fazer o texto. Muito mais. Tá? E para isso tudo a gente precisa olhar nosso dever de comunicação e a importância da comunicação. Tá? Então, o primeiro ponto que é fundamental é que a gente tenha consciência da dificuldade da comunicação. Né? Se a gente perguntar, fizer uma pesquisa de satisfação de clima organizacional, né, de clima dentro das empresas, normalmente o primeiro do ranking de pontos a melhorar é comunicação interna. O time de marketing se mata para realizar as comunicações e continua tendo a comunicação. Por quê? Porque tem dificuldade. É um ponto de dificuldade da humanidade. Vários processos poderiam ter sido evitados, inclusive, se as partes tivessem simplesmente conversado. Né? Aliás, tem um estudo recente de jurimetria que eu achei bem relevante, só para validar isso, que eu não trouxe aqui, mas eu lembrei, da Associação Brasileira de Jurimetria, que é do professor Marcelo Guedes, que é o que eu estava tentando lembrar o sobrenome, que estava em conflito com o Lênio Strack no Conjur. Né? Eles estão degladiando lá um pouco. Enfim. Em que mostra o seguinte, cidades mais evoluídas, com maior população e maior grau educacional, têm mais processo do que cidades menores, principalmente em nível populacional. Quando fala só de população, eu até esperava. Agora, nível educacional, me surpreendeu bastante, eu confesso. Né? E uma das explicações que eu achei bem interessante é o seguinte, que cidades maiores, as pessoas não se conhecem. Então, eu acionar o professor Romeu, eu não conheço ele. Eu tive lá uma batida de carro. Eu vou processar mesmo. Agora não. Eu sou vizinho dele. Faz sentido eu processar ele? Falar, Romeu, vem um churrasco aqui em casa, vamos conversar e resolver essa situação? Né? Então, esse número mostra isso bem interessante, que incide na dificuldade de comunicação. Tá? Quando a gente pensa internamente, dentro do escritório principalmente, é ter a noção de que são raras as situações em que o nosso cliente consegue transmitir todas as informações. Né? Quem nunca foi surpreendido em audiência, que atire a primeira pedra. Né? E o cliente ainda olha e fala, era importante? Você só quer voar no pescocinho da pessoa e tal, mas tudo bem. Né? E é nosso dever entender o negócio do cliente, essa parte eu acho que a maioria ou todos aqui já absorveram essa ideia, e eu complemento. Além de conhecer o negócio, eu preciso conhecer o DNA do meu cliente, que é aquilo que eu falei antes. Então, se eu presto serviço para empresas,
entender qual empresa gosta de tomar risco e qual não. E dentro desse universo, saber como eu vou tratar cada caso. Então, eu preciso saber qual é o DNA dessa minha empresa, né? Uma empresa tem uma ótica mais de sustentabilidade, a outra quer saber só do resultado. Eu preciso saber isso, né? Para quê? Até para direcionar adequadamente as perguntas. Porque se eu não souber perguntar, eu não sei entender, tá? E já que ter consciência da dificuldade de comunicação é devolver perguntas. Então, o cliente vem, nos comunica tudo para elaborar um contrato. Eu devolvo para ele. Falo, então, vamos lá. Se eu entendi bem, você precisa isso. É isso? É uma forma de simplificar a comunicação, tá? Para quê? Garantir mínimo de previsibilidade e segurança jurídica, que é o nosso grande foco, tá? Portanto, quando a gente fala de comunicação, é ter certeza de que entendeu, saber ouvir, também conhecido como escuta ativa. Né? Você vai conversar com a pessoa está lá. Não, pode falar que eu estou ouvindo. Não está ouvindo. A pessoa está digitando, está lendo, está fazendo qualquer outra coisa. Né? Então, ouvir. Sair do ruído e realmente ouvir a informação. E muito, muito cuidado com o tal do fala que eu não te escuto. Por quê? Nós temos pré-conceitos, no sentido de conceitos prévios, sobre determinados fatores. Então, quando o professor Romeu vai lá atender um cliente empresarial, por exemplo, eu estou pegando o pé do Romeu hoje, né? Mas um dos nossos anfitriões, eu acho que é mais prudente do que, né, pegar no pé do presidente, mas enfim... Né? Pegar no pé quem manda, fogo, né? Né? Eu vou lá conversar e eu sei que, poxa, tem questão de hora extra, tem questão disso, o cliente vai começar a falar, tá, lá vem o cliente com a ladainha, né? Eu vou ouvir uma parte, o resto eu já sei, deixa que eu me viro, eu sei fazer. Isso eu falo que eu não discuto, né? Então, nós estamos presos, e Kahneman explica isso, com rápido e devagar, com esses conceitos pré-determinados, com conhecimentos prévios, com experiências prévias da nossa vida, né? Então a gente tem que, muitas vezes, tentar se desconectar disso para ter uma escuta ativa, tá? E aqui que eu trago um brevíssimo, e brevíssimo mesmo, para a gente já começar a caminhar para o fechamento, vídeo, e depois a gente fecha e vai aí para as perguntas sobre essa lógica do fala que eu não te escuto, tá? Estão visualizando aí? Eu vou colocar aqui, tá? Hã? Como é que chama a rua? Fala Piraí, fala que você vai aqui na Piraí. Tá. Tudo bem? Eu vou aqui na Piraí sequestrar o seu Antônio. Fica à vontade. Muito obrigado. Fica à vontade, é muito bom, velho. Eu vou aqui na Piraí sequestrar o seu Antônio. Fica à vontade. Fica à vontade para sequestrar o seu Antônio. Você Antônio está liberado. Hã? Tudo bem, amigo? Desculpa te incomodar. A gente vai estourar um caixa do Itaú aqui perto. Qual que é o mais próximo? Caixa do Itaú, sim. Na Avenida José Félix. Vai ser o seu próximo cruzamento. É aquela lá na frente. Tem o primeiro cruzamento que o senhor vai encontrar. Tá. Na sua esquerda tem um caixa lá. Ah, obrigado. Tá bom? Obrigado. Três câmeras, né? Aquele ali, que é o meu celularzinho, esse aqui, que é um celular bem melhor que o meu, e a câmera que está com o Pedro. Hã? Assim, é isso.
Tenta. Acho que eu dei uma filmada com a outra mão. Opa, tudo bem? A fazendinha, por favor, eu vou torturar uma idosa lá. Pegar aqui à esquerda aqui, a fazendinha. Muito obrigado. Tá bom. Meu, essa foi... Essa foi maldosa, cara. Nossa, que genial. Tudo bem, amigo? A entrada do shopping onde fica? Se eu assaltar a Renner. Tem a entrada lá em cima e tem aqui embaixo, aqui, ó. Ah. Bem na frente tem uma entrada. Ah, esse aqui é o shopping? Esse aqui é o shopping. Ah, então entrando por aqui. Aqui na frente, você vai ver Tá a entrada legal. dos carros. Onde tem os conezinhos amarelos. Tá bom. Beleza? Obrigado. Nada. Sim. Tá. Eu tô procurando. Vou perguntar aqui. Tudo bem, amigo? Tudo jóia? Tem alguma livraria aqui? Livraria Você costuma assaltá-las? Tem. É? É no primeiro piso. Seu piso? A gente vai assaltar lá, né, Pedro? Obrigado. Fica à vontade, eu vou botar você. Tchau, muito obrigado. Fica à vontade, eu vou botar. Tudo bem, já estamos chegando aqui. Vamos colocar a bomba, Computador, tudo bem? Nós somos terroristas. Onde é que fica a Renner? Tá, beleza. Você põe a bomba lá agora, né? Obrigadão, viu? Mais um café com espuma, ele pediu uma ajuda tua, vou ter que ser sincero. Casa Bahia, uma das Luísa, né? Cada vez melhor café com você. A melhor Magazine Luiza tem Né? A Magazine Luiza. Então, obrigado. Imagina, mais um com espuma, né? Tá, vou perguntar aqui. Tudo bem, amigo? Tem a Nobel? Quem precisa assaltar lá? Do lado da esquerda. Aqui à esquerda? Tá, muito obrigado. Vamos lá assaltar, Pedro. Obrigado. Beleza, tá jóia. Tá, vou perguntar aqui como é que é. Amigo, melhor rota de fuga. Pra fugir é melhor a Raposo ou a melhor a Politécnica pra fugir daqui? Mas olha, eu vou dizer uma coisa, tipo, pode ser como o pessoal na saída. O pessoal, além de ser um pouco antigo, também mora tudo nessa área aqui. Já estão acostumados. Valeu, obrigado. Obrigado. Tudo bom. Tudo bem, amigo? Opa, tudo bem? Como é que eu chego na estrada? Na Raposo, Tavares? Fez um assalto aqui? Você vai seguir pra onde? Eu vou pra qualquer lugar. Quero só fugir. Tá bom. Você quer colocar uma bomba na igreja? Sabe onde fica? Igreja católica? É. É genial, né? Principalmente quando ele fala com segurança, com atendimento ao cliente, né? A pessoa fica presa a uma parte da informação, eu tenho que explicar onde é a loja. Mas o fato de que ele é terrorista e vai pôr uma bomba, tudo bem. Né? Daí a pergunta é, quantas vezes a gente não deixa isso passar também? Né? Com pré-conceitos, com pré-informações, né? Acho que é uma coisa para a gente manter aí a nossa forma de olhar sempre atenta aí, tá? Enfim, tomar muito cuidado com esse fala que eu não discuto, né? Esse ponto eu acho que é muito importante no nosso dia a dia. Aí está o link, depois se alguém quiser assistir novamente, compartilhar, enfim, né? E saber as perguntas essenciais, né? Ou seja, se eu estou tratando de um instrumento contratual, tal, eu tenho que saber o que, o como, saber o porquê, quais os pontos de possível negociação, que isso tem que estar lá dentro, e quais são os pontos sensíveis, ou seja, aquilo que eu não negocio também, tá? Então, isso tudo é fundamental, mas de todos esses, tem um que é o mais importante de todos, e é essencial. É o porquê. Tá? Eu comecei falando isso e quase que encerro falando isso.
que o porquê é o mais importante de todos, porque quem sabe um porquê é capaz de qualquer como. E como eu disse, essa frase não é minha, essa frase é de Nietzsche, né? E que isso a gente aplica na vida e a gente aplica na nossa profissão, no nosso dia a dia, para executar as atividades das mais simples às mais complexas. Tá? Meus caros, minhas caras, desculpa ter perturbado a noite de vocês aí, né? Trazido aí muitas, talvez, provocações, e mais provocações do que respostas. Quem me conhece sabe que eu tenho esse péssimo hábito de trazer mais provocações e querer gerar mais dúvidas do que trazer respostas. Mas eu acho que essa nossa atividade reflexiva, ela é muito importante, ainda mais nessa nossa semana querida, e muito importante estar aqui com vocês, comemorando e tendo a honra de abrir aqui os nossos debates. Né? Bacana, Rodrigo. Bacana. Obrigado. Você achou esse material aí, viu? Esse do Fala que eu não discuto. Muito bacana. Não, e eu uso ele muito em várias aulas de contratos, principalmente, né? Porque tantas vezes a gente deixa passar, né, pontos super relevantes. Eu acho que ele ajuda a gente a se provocar. Né? Você me permite... Bom, eu vou abrir... alguém tem alguma pergunta? Senão eu vou me permitir uma colocaçãozinha aqui, mas fiquem à vontade, gente. Excelente mesmo, Maria Helena. Rodrigo, você me permite... Eu sempre faço 3 apontamentos quando a gente vai falar do legal design, esse novo jeito de pensar, né, o mundo jurídico. Primeiro, ele ocorre por conta justamente das novas possibilidades que a tecnologia, principalmente a tecnologia de informática, ela nos trouxe nos últimos anos, né? Uhum. E o Visual Law, enfim, mas, assim, só para a gente, eu sei que você concorda com isso, para a gente fazer uma espécie de alerta, né? O Visual Law, principalmente, os recursos do Visual Law, não é enfeite de petição, né? Como você bem colocou. Não é árvore técnica, de Natal. É isso mesmo, né? É uma técnica e como técnica, deve ser adequada, né? Usada de forma adequada, né? E primeiro, assim, principalmente na nossa profissão, a essência é escrever, né? E isso, infelizmente, acho que a gente tem alguma legitimidade para falar com o professor de uma boa parte dessa moçada que tá aí no mercado. A gente tem visto uma deficiência enorme no escrever. Então, antes de fazer qualquer apelo para um Visual Law, né, gente, é essencial a gente, assim, ter muita certeza de que sabe escrever. Porque é isso, uma boa petição, uma petição bem escrita, ela dispensa um Visual Law, ela dispensa um recurso visual mais um gráfico, por exemplo, embora ele seja eficiente para demonstrar o que você falou, né? Ele vem desenhar, vamos dizer assim, um novo mindset aí, mas enfim, ele vem dar mais efetividade à comunicação através de um recurso visual de imagens que sintetiza às vezes uma mensagem escrita. Então ele é uma ideia de você dar mais efetividade à comunicação. Mas a gente tem que tomar cuidado. Primeiro, temos que saber escrever muito bem, né? Que é o básico. Eu sei que eu estou até falando o básico do básico, aqui todo mundo concorda, mas, gente, eu tenho encontrado, me deparado com cada situação, como você falou aí, né, do contrato, bota a fiança primeiro. Quer dizer, e isso você vai olhar, não é um profissional de início de carreira, às vezes, né? Então, essa questão que eu acho que a gente, né, para depois a gente se preocupar com outros sinais linguísticos aí, enfim, como... Né? E um terceiro é o seguinte: o que é simples e ele não pode ser complicado. Vai fazer uma petição trabalhista onde o empregado, Cat, está pedindo horas extras? É uma lauda e olha lá, né? Você não precisa colocar um trabalhador. Esses dias eu peguei uma petição assim, né? Um trabalhador, né? Escravo, né? Com aquela imagem de escravidão, com enxada na mão e corrente no... Me poupe, né? Não é para isso. Aliás, isso não é Visual Law, né? Não é essa a ideia, né? E quem utilizou esse recurso não tem
vamos dizer assim, o legal design, não internalizou, não entendeu o que é isso. Né? É só um alerta, né? A exposição do sua, Rodrigo, foi assim, claríssima, excepcional. Eu só faço essas colocações porque é isso que a gente, né? São esses excessos que a gente tem visto, e eu vi já por parte de juízes, tá? Magistrados colocando algumas coisas assim. Sim, também, de lado a lado, concordo. De lado a lado, né? O que me preocupa, assim, lógico, né? Mas eu acho que na média, vamos dizer assim, a gente se sai bem. É só um alerta para aqueles que exageram. A gente sempre tem os extremos, né? Então, acho que vale a pena. Mas, olha, parabéns pela exposição, cara. Parabéns. Obrigado, obrigado mesmo. Eu acho que essa sua colocação bate muito até com a colocação que a Adriana botou aqui também, né? Isso, Adriana, que bom te vê-la por aqui, né? Tivemos juntos. Só vai complicar se for mal usado, né? Tivemos juntos lá na FADTU. Boa tarde, professores, e a todos. Eu sou, como que diz assim, seguidora das palestras que chegam através do professor Romeu para mim. Muito obrigada pela explanação, viu? Obrigado a você. E vários aqui, né? A gente pagou para o pessoal lá, para os alunos da FADTU entrarem aqui para criar mais quórum, né? O Augusto, entre outros aqui, né? Mas, enfim, a gente paga as caravanas. Para dar uma quebrada, né? Mas cruzar um pouco essa tua fala, né? Acho que até com a consideração que a Adriana botou aqui no chat, né? Ou seja, de que de uma inicial, ou mesmo um recurso com desenhos, caracteres, se isso realmente representaria uma atitude correta ou criaria mais dúvidas, mais dubiedades, né? Aí, eu vou começar respondendo ou fazendo considerações, acho que não é uma resposta, sim considerações, com 2 pontos, mas antes disso, me permita até fazer um parênteses adicional, a hora que você falou da inicial com o escravo e tal, me lembrou, eu advoguei muito tempo para banco, né? E uma vez eu recebi uma petição inicial lá, começava a inicial assim, do pacto com o demo, era o capítulo. O dia que entrei numa agência bancária, eu fiz o pacto, do banco X, eu fiz o pacto com o demo, que não sei o que lá, e por aí vai, né? Esse é o típico exemplo tem aquele, não sei se você conhece, a linguagem de comunicação não violenta, né? Que também é uma boa para você. Boa, também, muito bom. Também. Já começa com os 4 pés, né? Já começa ruim a coisa, né? Mas, enfim, acho que primeiro, a questão de saber escrever bem, né? Eu lembro quando estagiário lá, no meu primeiro estágio, daí o chefe lá do escritório, o sócio pediu, Rodrigo, redija aqui essa inicial desse mandado de segurança, e era um mandado de segurança razoavelmente simples e tal. Fiquei lá o fim de semana inteiro me matando no negócio. Na segunda-feira cheguei com 20 laudas lá de um mandado de segurança. Ele olhou e falou, bonito, mas se eu precisar de 20 páginas para falar em direito líquido e certo, você não tem nem direito, nem líquido e muito menos certo. Volta. Né? Acho que foi a primeira bordoada assim, que a gente começa a tomar e... Hoje daria bullying, né? Hoje daria assédio moral, sei lá. Né? Mas na época serviu para aprender. Mas, assim, trabalhar só com o elemento gráfico, lembra uma outra frase que é muito boa, uma vez perguntaram por Maurício de Souza, ao que ele colocava como um dos fatores de sucesso da Turma da Mônica, né? E o entrevistador falava muito dos desenhos, e a resposta dele falou, não, se eu não tiver um roteiro e um bom texto, pouco importa o desenho. Essa foi a resposta do Maurício de Souza. E ele é um cartunista. Né? Então isso vai 100% alinhado com a sua colocação, né? E a da Adriana também. Então eu tenho que trabalhar bem o texto, isso é inevitável. Mas o elemento visual, seja ele gráfico ou não, não precisa ser gráfico. O visual pode ser simplesmente um texto mais simples. Ao invés de eu ficar abusando de brocardos, né, que são muito bons e que explicam muita coisa e que tem muito conteúdo por trás de cada brocardo, Perfeito. Mas a grande maioria não sabe. Essa é a mudança de mentalidade, né? Isso. Então, acho que
continuar em pleno século XXI escrevendo numa língua super moderna como o latim, não sei se faz sentido. O que não significa pobreza, né, de repertório. Né? Isso, por isso que eu comecei falando nesse ponto. Perfeito. Mas também me recordei, por exemplo, a primeira vez que eu fiz uma peça envolvendo visual law, e nem existia esse nome, e aliás eu não sabia nem direito o que eu estava fazendo, fui por intuição. Tinha razoavelmente pouco tempo de formado, então já faz bastante tempo essa história. Era um processo daqueles que o cliente acha que a gente faz milagre, né? O processo já estava em fase recursal, eu ia fazer basicamente memoriais e sustentação para tentar reverter a situação, né? Mas o processo era tão complexo, tinha tantos fatos, não é que estava mal escrito, é que o processo era muito complexo, tinha muita coisa ali, e que para entender direito, a minha ideia na época, e que foi legal, na minha opinião, foi criar um infográfico, uma linha do tempo. Tá. Trazendo num infográfico onde aconteceram e em que momento aconteceram os principais fatos e quais as consequências jurídicas, digamos assim, em uma página. Fazer esse infográfico deu um trabalho do cão. De forma que esse infográfico virou meu memoriais. Isso daí eu estou falando de, certamente, mais de 15 anos atrás. Tá? Virou meu memoriais. Então, meu memoriais tinha basicamente 2 folhas. Uma folha de endereçamento e o infográfico. Tinha 3, uma explicando um pouquinho e mais o infográfico. O pessoal do escritório, que eu tinha um escritório lá em São Paulo na época, olharam para mim e falaram: você vai ser preso, você vai sair algemado do gabinete, porque você está ofendendo o desembargador, você está pegando a lousa e desenhando, e tal. E daí vem essa abordagem da comunicação não violenta que você disse, né? Então, quando eu entrei no gabinete para despachar, eu já entrei falando: excelência, desculpa pela forma que eu estou trazendo os memoriais, mas são muitos fatos, um processo muito complexo, e a minha forma de conseguir tentar colaborar com a justiça, ou seja, você tira a pessoa, o elemento pessoal, e com a justiça, com o poder judiciário, foi realizar um infográfico demonstrando onde realmente aconteceram os fatos e tudo mais. Porque isso, o resultado desse processo dependeria da pessoa manter a sua casa ou não. Simples assim. Né? E o mais legal foi que em sessão de julgamento, depois em sustentação oral e tal, tanto o relator, quanto o revisor, quanto o terceiro juiz no TJ de São Paulo destacaram inúmeras vezes e agradecendo, falaram: olha, doutor, se não fosse o teu infográfico, eu realmente não teria entendido a sequência dos fatos aqui. Né? E o processo entrou e saiu de pauta por quase um ano, com vistas, porque se não fosse aqueles 2 fatores, talvez não teria mudado nada. No fim, ganhei no tribunal por maioria de votos, ainda era no CPC antigo, deu embargos e acabou resultando que a gente não reverteu a decisão final, né? Que era uma outra sistemática processual e recursal. Mas fato é que incomodou, ou seja, tirei as pessoas da zona de conforto. Isso foi sutil. Isso não foi agressivo, e há 15 anos atrás. E se eu tivesse só ouvido os nãos, e aí entram os bloqueios de criatividade, né, de todo mundo estar falando: não faça isso, você vai ser preso, né, eu não teria feito, eu não teria enfrentado essa ideia, esse novo olhar da coisa. Então, eu acho que trazer elemento estético / design para um processo, para um contrato, é isso. É pensar na solução do Maurício de Souza. Se eu não tiver um roteiro, topografia do contrato, um texto agradável, qualidade técnica, simplicidade e ser entendido, aí sim eu posso pensar em algum grau de desenho que não signifique poluição também, visual. Perfeito. Tá? Muito bem, Rodrigo. Juliano, eu acho que abrimos aí com chave de ouro, né? E bacana, Sim. não?
Com certeza, quero agradecer a palestra do professor Rodrigo, que tratou dos temas com muito brilhantismo, né? Temas novos, atuais, que faz a gente repensar muitas coisas. Quero aproveitar a oportunidade para convidar todos e todas para estar conosco amanhã novamente, a partir das 18 horas, com a professora Juliana Pacheco, que vai tratar do tema dos novos limites do marketing jurídico. Bem bacana também. Bacana, aliás, é um provimento de 2, 3 semanas, né? Se não me engano, né? Falando sobre os novos limites aí do... a professora Juliana prefere marketing, né? Não publicidade, prefere a expressão marketing jurídico. E ela está afiadíssima, a indicação do Rodrigo aí, que trouxe para a gente. Joga amiga na pia também. Mas a gente gosta disso, né, Rodrigo? Com certeza. Né? E a Juliana, o legal dela, se me permite, presidente, é justamente que ela participou ativamente do processo do novo provimento. Né? Então, ela teve lá, ela participou de audiências, ela teve muito envolvida, então, assim, muito do que ela traz até com bastidores, né? Eu diria, talvez, obviamente não vai revelar talvez alguns bastidores, mas com conhecimento de causa, além de ser uma grande expert no marketing jurídico, né? Muito bom. Joia. Perfeito. Eu agradeço a presença de todos os participantes, todas as participantes, e eu achei que foi muito bacana hoje, realmente. Professor Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. E a nossa abertura foi bem bacana, né, Romeu? Opa, chave de ouro. Abriu com chave de ouro, a gente fecha com chave de ouro também. Com certeza. Boa. Obrigado novamente. Eu que agradeço mesmo.